olhando a trajetória, né? É interessante saber o que que é interessante a pessoa desenvolver, assim, que você acredita de habilidade para passar por essas situações, né? A pessoa, porque tem estudos que falam que para a pessoa sair de uma classe social para outra demora 8 gerações, né? E assim, hoje não é fácil chegar nesse ponto. Mas quais habilidades seriam interessantes a pessoa desenvolver para ela poder pensar aí e Uhum. conseguir alcançar esse objetivo? Olha, Godoy, eu penso o seguinte, eu penso que nós somos muito focados em habilidades conectadas ao QI, né? Conectados a o que chamam de quociente de inteligência, Sim. ou hard skills, alguns chamam Seriam habilidades técnicas, né? Você fala? habilidades técnicas, exatamente, ou os famosos hard skills. E por habilidade técnica eu falo que é um diploma, né, universitário, que não atesta muita coisa, mas que atesta no mínimo que você tem algumas habilidades técnicas, que você cumpriu um programa, né, educativo antiquado, antigo. Se tem algumas coisas no mundo que nunca mudam, né? E uma delas, você pegar uma foto de uma escola na década, no século XVI e pegar de hoje, você não sabe distinguir. Coloca as duas preto e branco, você vai distinguir pela roupa, talvez, pelo corte de cabelo. Sim, sim. Porque Pega da escola hoje em dia, você ainda vai achar que se deixar as duas fotos do preto e branco, você vai achar que a de hoje é mais antiga. Porque não pelas muda. antiga, ela tava novinha, né? Tem o senhor do conhecimento na frente, o dono da sabedoria mundial na frente e as pessoas, os aprendizes sentados. Não que eu não sou crítico ao estudo, muito pelo contrário, todo ano eu faço uma pós-graduação. Tem que se estudar, tem que estudar. Né? Sou graduado, pós-graduado, estudo demais, muito. Mas é importante entender que só ter um diploma não muda nada na sua vida. Tem pessoa que fica revoltada com o seguinte: eu com mestrado, pós-doutorado, e vem lá um luva de pedreiro e ganha muito mais do que eu. Porque são pessoas que não entenderam ainda. Não compreenderam ainda que não é currículo que faz com que você cresça, evolua e consiga os seus objetivos. Não é currículo. O currículo ele pode te apoiar, ele pode te ajudar, mas ele não é o canal para você chegar lá. Existem outras coisas muito maiores do que isso. E a lista pode começar com soft skills. Ao invés de eu ser mestre em digitação, é muito melhor eu ser líder. Liderança. E liderança não é um negócio que você aprende na faculdade. É a vida que ensina. É na vida, né, cara? Outros soft skills que eu posso citar, oratória, saber falar em público. Muito Não é- importante. Comunicação. Não, comunicação. Saber comunicar. Não é só você ter um curso de oratória de alguma escolinha. É você saber se expressar, saber se comunicar. Isso, total, né? A inteligência emocional. Hoje é muito comum eu falar com qualquer colaborador que vem falar comigo, começa a chorar. Pô, mas como tá a sua emoção, velho? Estamos falando aqui de coisas objetivas. Aham. Falando de negócio, de business. Choro é quando o bebê não consegue comer ou tá com fome e não sabe como pedir. Você pode sim chorar, você tem um momento de choro, mas você tá numa discussão de business, é business e ponto, meu irmão. Nossa, isso é uma coisa que tá escassa, né? Inteligência emocional é algo que essa pessoa não desenvolver, não adianta ela ter QI, só não ter o QE, né? Que o pessoal fala coeficiente emocional. Então, hoje. Tá muito conectado com soft skills, né? Se você quer. Pegue uma pessoa que ascendeu, que cresceu, e você vai pegar uma pessoa que consegue lidar com a vida, né? Com as suas emoções e com habilidades muito diferentes de habilidades repetitivas que um robô consegue fazer. E que a inteligência artificial, por exemplo, né, junto com todas as tecnologias que estão surgindo por aí, vão substituir a sua função, né, a função repetitiva, a função que não tem um apelo de soft skills como deveria. Klaus Schwab fala muito isso no seu livro Quarta Revolução Industrial. Que ele mostra esse momento que nós estamos passando, ele designa como Quarta Revolução Industrial, né? A característica desse modelo, desse paradigma que nós vivemos hoje. Então, primeiro, Godoy, não tem uma fórmula, assim, que, deixa eu anotar para eu chegar no sucesso. As pessoas gostam muito de fórmula. Por isso que tem muita gente ficando milionária vendendo cursinho.
né? Cursinho online de Hotmart da vida, que mais uma vez, não tem nada de errado nisso, ok? Não estou dizendo que é errado isso. Você tem que aprender. Mas isso você tem que aprender. Mas a maioria compra, não estuda, não faz, simplesmente só compra. Só assina a academia, vamos dizer assim, faz o exercício. E geralmente quem vende, tem muita gente vendendo curso white label. Não sei se vocês têm ideia o que é isso. Sim. Né? Que ele vai lá, você compra um curso que você não fez. Como você comprou a licença, tem direito de colocar você como autor. Você vende como se fosse seu, nem você aplica para você próprio. E você fica multimilionário fazendo isso, né? Exato. Enfim, é por aí. É por aí a resposta. Não sei se eu respondi efetivamente, mas... Com certeza. Nesse ponto, inclusive você até colocou esse modelo white label. Esse modelo white label ele é aplicado em várias também áreas, né, cara? A gente vem de uns episódios aí que a gente tá falando muito sobre inteligência artificial. A gente pegou muito aí o ChatGPT e tudo mais. E a conclusão é o seguinte, vai muito do que o Clemilson estava falando aqui pra gente, né? Chegou-se o tempo, ou talvez ele chegou há muito tempo, e a gente só reparou que ele chegou agora, de que gente que aperta botão está sendo substituído. Ou você começa a desenvolver soft skills de verdade, né? Ou você sabe perguntar para a máquina, ou você tem as perguntas certas para que a máquina te dê as respostas, aperte o botão para você, ou você vai ser substituído. A gente precisa de cabeças que pensam, né? Hoje em dia, para você entrar numa empresa, o Clemilson, é até legal você compartilhar com a gente hoje. Como é que era contratar alguém há 10 anos atrás e hoje? Existe uma diferença, não existe? Porque talvez o apertar o botão, se você quer alguém para ficar apertando o botão, dificilmente... Você configura um algoritmo lá e ele vai fazer automatiza aquilo. alguma coisa. Você quer alguém que consiga pensar, que consiga vir e no mínimo falar que você está errado em alguma coisa. Eu queria falar um tema que talvez as pessoas podem se perguntar, porque é muito fácil eu falar aqui que tem que buscar soft skills as pessoas podem perguntar, mas como que eu consigo? É uma pergunta justa, como que eu consigo melhorar meus soft skills? Como que eu me torno um líder? Como que eu melhoro? Exato. Como é que eu faço isso? Como eu vou pensar aqui alguns caminhos que eu faria e que eu fiz, né? Eu dei exemplo aqui, eu era Zona Verde, regulamentador de estacionamento, ganhando 50 por mês, com 16 anos de idade, e o que eu fiz? Eu fui lá, paguei um curso de informática. Eu me expus, ok, só o curso em si, ele não é soft skill em si. Chegando no curso de informática, eu fiquei atento a oportunidades de conseguir melhorar o meu desempenho. E o que eu fiz? Eventualmente, eu fiquei sabendo que existia a possibilidade de eu ser um monitor. Eu percebi que nas aulas sempre tinha um garotinho ou uma garotinha ajudando o professor. Eu perguntei, como que essas pessoas chegaram aí? Elas são alunos que quiseram, né, com uma aptidão à tecnologia, quiseram ser monitor. Como que eu faço? Eu não perguntei quanto que eu ganho. Hoje as pessoas têm muito isso, né? Quanto que eu ganho para ser um monitor? Eu não perguntei isso. Mesmo porque eu não ganhava nada também. Mas eu não perguntei. Eu nem sabia se ia ganhar ou não. Eu queria só aprender. Era um testezinho. Eu fiz o teste, passei, me tornei monitor. Como monitor, eu comecei a acompanhar as aulas. E eu descobri que eu podia acompanhar quantas aulas eu quisesse. Legal. Fui em todas. De segunda a segunda. Domingo também. Quem pediu? Ninguém, eu. É assim que consegue soft skills. Vai atrás, corre. Passa mais. Se perceber que não tá dando certo, não tá aprendendo nada, para. Não fica fazendo coisa burra também. Daí, segunda a segunda, eu como... Olha só, olha a sorte agora, vou contar a sorte. Eu de segunda a segunda indo, ganhava só um vale transporte para ir outro para voltar. Para não falar que eu não ganhava nada como monitor. 2 vale transporte por dia, para ir e para voltar. Vou citar o nome até da escola para não falar que é história. CEDASP Computer Training. E aí, olha a sorte. Um dia um professor faltou. Meu Deus, o professor faltou, não tem nenhum outro. Ah, mas o Clemilson tá aqui. Você encara? Bora, encaro. Timiduzão. Timiduzão, meu Deus, o que eu vou fazer da vida na minha cabeça? Eu falei, não sei se pode falar palavrão aqui ou não. Eu falei, foda-se. À vontade. Eu tô aqui para isso. É assim que aprende. Ninguém me ensinou a dar aula. Eu cheguei lá todo na frente, tímido dos alunos, e dei aula. Nem você sabia que era capaz disso, não sabia. Eu falava... Você se colocou na posição certa. Eu lembro, Celso, que nas primeiras aulas, depois eu recebi feedback, eu falava muito tá, repetia muito palavra, gaguejava demais. Ninguém nasce pronto. Eu me expus e passei a substituir professores
Daí eu substituí uma vez. Daí a sorte de volta. Outro professor faltou. Chamaram o Clemilson. Chama o Clemilson. Aí chegou um momento que faltou, o professor tinha que contratar. Quem contratou? Contrataram o Clemilson como professor. Depois da Zona Verde, minha próxima função foi instrutor de informática. Caraca. Da CEDASP eu fui para a Net System. Talvez que alguém que está ouvindo conheceu a Net System, na Neo Alves Martins. E passei a dar aula na Net System. Cara, e aí tem uma história fabulosa que eu preciso contar aqui. Antes de continuar as A gente perguntas. gosta muito de história. Pode, manda ver. Eu tinha, antes da Zona Verde, vamos voltar para o passado. Antes da Zona Verde, era um Clemilson com 15 para 16 anos. Eu chego em casa e falo assim, mãe, pai, eu queria trabalhar. Nem sabia o que era trabalho. Meu pai fala assim, Clemilson, naquela época o primeiro trabalho era office boy, sempre. Clemilson, office boy me chamam de Mi em casa. Mi? Office boy, Mi. O que é isso, office boy? Eu não sei o que é office boy. Mas se meu pai falou, legal. O que eu fiz? Família, nós não tínhamos condições de ter o jornal, né? Era o jornal, o Diário do Norte do Paraná. Sim, sim. Eu fui na vizinha, bati palma, Dona Hilda, e falei, você tem um jornal para me emprestar? Ela tinha o diário para me emprestar, ela me emprestou. Eu abri o jornal, é muito bom falar sobre isso, reviver isso, eu me arrepio falando, porque lembranças muito vivas para mim. E quando eu abro o diário, lá nos classificados, tinha 2 páginas inteiras de vagas de emprego de uma única empresa. Eu então mostro para minha mãe e para meu pai, ele fala assim, aqui ó, office boy, legal para você, vai lá. Eu pego minha carteira no dia seguinte de trabalho e vou caminhando, vou andando 3, 4 quilômetros até chegar no local. Quando eu chego no lugar, eu vejo uma cena que eu nunca mais vi na minha vida, que eram 3 quarteirões de fila de pessoas para fazer a pré-seleção. Uau. E eu vou pro final da fila muito quieto, tímido, 15 para 16 aninhos. Fico 1 hora e pouco na fila. E na frente da empresa eles tinham colocado 2 mesas com 2 moças fazendo a pré-seleção. Chegou a minha vez, eu de pé, a moça sentada, ela olhou para mim e falou assim, seu nome? Eu falei, Clemilson. Trouxe carteira de trabalho? Trouxe. Entreguei carteira de trabalho com o meu RG. Ela começou a folhear a carteira e folheou até o fim. Ela voltou. Do início ao fim, de volta. Olhou e falou assim, você nunca trabalhou, Clemilson? Eu falei, nunca. Então aqui você nunca vai trabalhar. Fechou e me entregou a carteira. Eu encho o olho de lágrima, nem a respondo e volto andando triste. Ato contínuo, fui para a Zona Verde. Da Zona Verde vou para lá, CEDASP, começo a dar aula de informática. E lá eu começo a comer tecnologia. Ó a sorte, de volta. Cara, eu li o manual do MS-DOS 3 vezes. É como ler a lista telefônica, que não existe mais, né? 3 vezes. Eu passei a programava em C, DBase 3 Plus, Basic. Fazia parte de editoração, usei Photoshop 3, PageMaker, Quark Express. Comecei a trabalhar com os primórdios de editoração eletrônica, tudo que você imaginar. E nos tempos vagos fazia jornalzinho para revista, usando o PageMaker, para a igreja. Uhum. Jornalzinho para a igreja, usando o PageMaker. Inclusive, o pessoal da igreja, ó, trabalhe na igreja, que isso aí é um laboratório para soft skills. Coisa. É soft skills. Cê... Igreja é total isso. E aí, eu lá na Net System, um dia, eu dando aula, terminei de dar aula, já como instrutor. Não tinha celular, nada disso na época. A secretária lá chama, Clemilson, tem uma ligação para você. Ligação para mim? Ok, vou lá, atendo. Alô? Clemilson? Sim, sou eu. Chegou aqui um jornal que você editorou, foi você mesmo da Assembleia de Deus? Eu falei, sim, foi eu. Eu tenho uma área de marketing aqui na empresa, queria muito alguém no seu perfil. Tem como você vir aqui falar comigo? Eu falei assim, em primeiro lugar, que empresa que é? A mesma empresa. Não acredito. Nossa. Aqui você nunca vai trabalhar. Ó, aqui. Acredito. Aqui você nunca Não vai acredito. trabalhar. Não acredito. Entrei pela porta da frente dessa empresa, chamada Aldo. Hoje é Aldo Solar. Convidado ainda. Uau. Convidado pelo dono. Total, hein, Uau. cara. Eu entrei como assistente de editoração eletrônica, ganhando R$350. Olha só, 5 vezes mais do que na Zona Verde. R$350. Eu saí de lá dessa empresa como diretor-geral dessa empresa. Uau. Demitindo, mandando embora.
E o Aldo é prova disso, né? Que eu admiro muito o Aldo. E eu falei pro Aldo isso 1 ano antes de eu sair da empresa. Fiquei 12 anos lá. Uau. 12 anos nessa empresa aqui você nunca vai trabalhar. E quando eu contei pro Aldo essa história, o Aldo é um líder nato e admiro muito ele. Eu contei pra ele essa história, ele parou. O Aldo é daquelas pessoas assim, que pensam muito antes de falar e fala só coisa boa. Ele parou, pensou, raciocinou e falou assim: Clemilson, pode ter certeza que quando você entrou aqui, essa menina não estava mais aqui. Eu falei, não estava mesmo. Ele falou assim, pois ela nunca devia ter pisado os pés aqui. Uau. Cara, que história. Isso parece um filme. O mundo dá voltas, meus irmãos. O mundo dá Ele voltas. capota o mundo. Não, eu vou falar pra um Impressionante. outro. Se você assistiu esse vídeo, se você gostou, se fez algum sentido pra você, lembrou do pai, da mãe, do cunhado, lembrou de você, viu que você tem que melhorar em alguma coisa e gostou, não deixa de curtir, comentar, ativa o sininho, manda aí pra galera que você conhece, entre em contato com a gente, que a gente vai produzir, vamos te chamar pra vir aqui nesse estúdio maravilhoso, ter um bate-papo com a gente. Então, cara, curte e comenta, pelo amor de Deus aí, faz isso aí por nós.